Paz de Deus, irmão e irmã que me escuta aí na aula agora. Essa é a nossa quarta aula sobre o Evangelho de João. Então, fique atento, ligado, tá? Não sei se você vai estar ocupado ou algo, né, assim, mas peço a extrema atenção e o cuidado aqui e o seu zelo para que a gente possa ter uma boa aula, tá bom? Já convido você a fazer uma oração. Vem comigo então. Senhor Jesus Cristo, quero agradecer a oportunidade que o Senhor nos deu. Quero louvar o seu nome porque manifestastes o teu amor naquela cruz e o Senhor nos deu, Pai, a paz, o Senhor nos deu alegria, o Senhor nos dá constantemente, Deus, a força para que nós possamos andar nos teus caminhos, Pai. Deus, obrigado, Jesus, por nos sustentar. Deus, obrigado por também fazer de nossas vidas mais significativas, Pai. Espírito Santo, graças eu te dou, porque é o Senhor que nos fez nascer de novo e nos tem dado o desejo de aprender mais do Senhor. Deus, o Senhor começou a obra e o Senhor é fiel para terminar. Crendo nisso, finalizamos essa oração em nome de Jesus. Pai, fala conosco. Amém. Amém, amém e amém. Irmão, então como segue na tela aí, nossa quarta aula, o livro de João, tá? Vou ficar um pouquinho aqui do ladinho com os irmãos, tá? Segue na telinha aí. E à medida que eu for falando, eu vou passando os slides e como você já conhece a nossa aula aí, tá? Irmãos, também vou ficar um pouquinho mudando a minha visão e a minha imagem, não estranhe, tá? Só para que possa ter maior organização aqui, tá bom? Então vamos lá, irmãos. A nível introdutório, o Evangelho de João, ele é singular, tá? Eu quero que você note que quando nós falamos do Evangelho de Lucas, de Mateus e de Marcos, eles têm as suas características assim próprias, né? Só que o livro de João, ele é singular no sentido que ele é atemporal, ou seja, o que é atemporal, senão algo que não respeita o tempo, tá? Por exemplo, Deus, ele é atemporal. Ele não precisa do tempo para fazer alguma coisa, ele não é escravo do tempo. Semelhantemente, o apóstolo João, ele também escreve nesse sentido, tá? No capítulo 1, faça essa leitura, 2, você vai ver por algumas vezes o próprio João falando de algo que Jesus Cristo está fazendo, tá? Mas ao mesmo tempo ele apela para uma situação futura, né? Ele coloca o passado, o presente e o futuro ali no mesmo ambiente da escrita, tá? Às vezes a gente tem a impressão que ele mistura essas coisas, mas é propositalmente, tá? Por isso que a gente fala que é atemporal. E por isso que o livro também é singular, num sentido assim único, tá? Ele não é conhecido como os evangelhos sinóticos. Lembra o que sinótico significa? Sinótico significa equivalente, tá? Vista de um outro ângulo. Então, Mateus vê de um lado, Marcos vê de outro, Lucas vê de um outro, mas parece que João vê de um lado assim mais profundo, porque o livro de João ele vem para complementar muitas questões aí da vida de Jesus Cristo para a nossa vida, tá? Alguns ainda ousam dizer que a leitura do livro de João e livro de Romanos é suficiente para entender muitas vezes toda a Bíblia, né? Porque o livro de João, sim, você precisa ter um conhecimento do pano de chão do Antigo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, mas não necessariamente profundamente, tá? Mateus ele já usa as escrituras do Antigo Testamento para provar a vinda de Cristo, a veracidade de Jesus. Marcos vai trazer o poder de Deus, tá? Enquanto Lucas vai investigar e vai ver as coisas que aconteceram, as ações de Jesus. Mas João, ele vai falar realmente o que ocorre, esperando que você creia, tá? Ele não vai pegar informações muitas vezes do passado, mas ele vai falar, Jesus falou isso. E qual que é o objetivo? É para que você creia, tá? Para que você acredite. Apenas isso. Bem interessante, tá? Segue nosso slide aí, olha que legal. O João ele se volta principalmente para eventos de discussão não comuns aos outros evangelhos.
com o intuito de provar a seus leitores que Jesus é Deus na carne, gente. A eterna palavra vinda à terra, que nasceu para morrer como sacrifício oferecido a Deus para tirar o pecado humano. Esse é o fim aí de João, tá? Para que vocês possam crer, para que vocês possam aceitar essa mensagem e acreditar, gente, tá? Vou ler o texto-chave do próprio livro pra gente concordar aí, tá? Em unanimidade, ó. No capítulo 20, no versículo 31, tá escrito aí, ó. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome, tá? Para que tenhas vida em seu nome, tá bom? Então o objetivo é para que vocês creiam. João escreve para pessoas que recebem Jesus Cristo como Salvador e apenas creiam nele, para que ele possa ser o Salvador dessas pessoas, tá bom? Logo ele escreve para mim e para você. Amém, irmãos? O objetivo central dele. Agora, sobre o escritor, a gente tem um último tópico aí que eu coloco aqui para os irmãos, porque é curioso, tá? João era uma pessoa de firme caráter, a ponto de ser chamado filho do trovão, tá? Eu vou ler aqui algumas referências para os irmãos. No capítulo 3 de Marcos, no versículo 17, esse João, escolhido por Deus, tá? Ele é chamado de filho do trovão. Capítulo 3, versículo 17, está escrito assim, ó. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seus irmãos, quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, tá? Ele, seu irmão aí, tem esse nome, tá? Porque talvez ele fosse uma pessoa que tinha grandes convicções, tá? O apóstolo João aí. Repetindo aí, né, o texto que a gente acabou de ler, João era palestínico, o palestino, né, vamos dizer assim, profundamente religioso e bom conhecedor da tradição, né, e das expectativas do seu povo. Logo que ele era um judeu, né, que encontrou em Jesus Cristo de Nazaré o Messias esperado, o Salvador, o Senhor, aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, tá? No livro de João, algumas referências aí você vai ver, ele mesmo vai escrever o que ele encontrou, né? Ou algumas pessoas que o encontraram e qual foi a resposta delas, né? Então, vem comigo aí pro livro de João, no capítulo 1, versículo 45. Tá escrito assim, ó. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referia os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Aí vamos falar, pode ver alguma coisa boa de Nazaré, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque Jesus ele foi chamado, né, de Jesus de Nazaré. Nazaré era uma cidade meio que desvalorizada naquela época e não tinha muita coisa boa lá em Nazaré. Só que dessa cidade que não tinha muita coisa boa, Jesus ele escolhe se manifestar lá e realmente Deus prova aí mais uma vez que o homem nada sabe, né? No capítulo 12 de João, no versículo 34, 12:34, está escrito aí, ó. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Ó, que o Cristo permanece para sempre. As pessoas elas tinham essa questão no coração. Elas esperavam o Messias, elas esperavam o Salvador, porque elas estavam sob jugo romano, né? Roma cobrava os impostos. Roma era aquele império que escravizava os judeus, os israelitas, cobrando coisas, né? Até Jesus ele levanta uma certa moeda e fala: de quem é essa imagem aqui nessa moeda? Aí falam: de César. Então ele diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, tá? Dos próprios livros você vai ver também Jesus pagando os impostos.
e tudo que Israel, tudo que os judeus conquistavam do solo, dos produtos, né, dos cultivos, eles tinham que pagar uma porcentagem para Roma, e essa porcentagem não era muito barata. Eles sofriam no jugo da escravidão de Roma. Eles eram realmente pisoteados aí nesse sentido, tá? Eles não eram livres, mas essas pessoas, aquele povo, eles entendiam que iria vir alguém como Moisés. Moisés, ele é um tipo, tá, de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Existe um povo escravizado, lançado aí ao fel da amargura, lançado ao desprezo. Existe um povo cuja vida é amarga, né? 400 anos já, melhor, 430 anos sendo escravo, e Moisés, ele é levantado porque Deus ouviu o clamor de um povo sedento. Então Moisés, ele é levantado para libertar aquele povo, para livrar aquele povo de tamanho sofrimento, para livrar aquele povo da condenação e do cativeiro do Egito, tá? Jesus Cristo, semelhantemente, vê um povo sedento, perdido como ovelhas, que não tem pastor, e então ele chega, né, como semelhante a Moisés, para livrar um povo no qual crê nele, da condenação, para a sua eterna luz e habitação nele, né? Então a gente vê algumas semelhanças. Dê uma pausa aí, veja no capítulo 15, no versículo 25, para você ver, bem interessante, tá? E o apóstolo João, ele também é conhecido como o discípulo do amor, gente. Se vocês forem pesquisar sobre isso, vocês vão ver que a identidade por trás assim, de um anonimato apenas rompido quando ele se refere àquele discípulo a quem ele amava. Olha, o apóstolo João, ele vai se manifestar justamente nessa parte, tá? No capítulo 13, no versículo 23, olha que João vai falar, 13, 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. João escreve sobre ele mesmo, estava aconchegado em Jesus, tá? Meio que de ladinho aqui no ombro de Jesus, tá bom? Ele estava aconchegado em Jesus, e olha o que ele escreve sobre ele mesmo. Ele não fala João, ali estava eu, não, ele não fala estava eu ali nos ombros de Jesus, ele fala ali estava um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, porque ele entende que ele é muito amado por Cristo. Olha que lindo isso, né? Você vê também, dê um pause aí e dá uma olhada aí no capítulo 19, 26, né? 22, 21, 20, porque você vai perceber de quem, né, o autor aí do livro ele está falando, tá? Olha o versículo 21, 24, capítulo 21, 24. 21, 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Quem é esse discípulo? A gente precisa saber, a gente precisa entender, né? Quem é esse discípulo? É o discípulo João, tá? É o discípulo João, que dá testemunho e escreve os livros. João, também um apóstolo, ele era filho de Zebedeu e Salomé, tá? E irmão mais novo de Tiago. Ele era galileu e aparentemente vinha de uma família abastada, gente, tá? Ele não era pobrezinho, mas ele vinha de uma família abastada. No capítulo aí 15, 40 e 41 do livro de Marcos. Mais para frente ele se torna uma pessoa muito importante na igreja primitiva. Um pouco mais para frente você vai ver que João, tá? Ele esteve como pastor aí em Éfeso, tá? Teve também um discípulo bem conhecido, né? Que é conhecido como os pais aí da igreja, né? O famoso Policarpo, né? Que conheceu provavelmente o apóstolo João, tá? E por razões desconhecidas
né, não sei, talvez a perseguição, ele foi exilado na ilha de Patmos, tá bom, gente? Na ilha de Patmos, lá em Apocalipse, onde ele tem a revelação maravilhosa do livro de Apocalipse, né? Que ele tem visões, tem sonhos, o sobrenatural acontece na vida dele aí, e Deus revela e manda ele escrever exatamente como ele, o próprio Deus fala, e João vai escrevendo o livro que nós tanto amamos aí também, tá bom? Perceba aí também, irmãos, que quando a gente fala da introdução, ou seja, aí do prólogo, né? Em João, tudo também se conforma a um padrão e propósitos especiais, gente. Logo no começo, ele nos leva para a eternidade de Deus, tá? Antes do mundo ter começado, o verbo já existia. No princípio era o verbo, capítulo 1, versículo 1, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Olha o que o apóstolo João ele começa trazendo aí no seu livro. Porque ele vai apontar totalmente para a divindade de Jesus Cristo. Havia algumas questões, né, algumas heresias que não acreditavam na divindade do Senhor Jesus. E João ele escreve exatamente com esse propósito de comprovar as evidências a favor da divindade do Senhor Jesus Cristo. Logo no capítulo 1, no capítulo 4, tá? A gente vai perceber, no 3 também, que ninguém precisava falar alguma coisa para ele, porque ele já sabia de todas as coisas. Gente, quem sabe de todas as coisas é Deus, tá? João já descreve um fator da divindade dele, tá? Ele não é apenas um filho de Davi, que descende daí de Davi. Perceba que o apóstolo João ele não usa aquela genealogia, tá? Ele não usa isso. Ele não precisa usar, sabe por quê? Porque ele quer demonstrar que Jesus veio de Deus. E este Jesus é o próprio Deus, tá? Ele não é escravo ou refém de Abraão, ou mesmo de Adão. Ele é o filho de quem, gente? De Deus. Jesus veio de Deus. O apóstolo João ele está dizendo, olha, o verbo se fez carne. Ele não nasceu apenas, mas ele se fez carne. Tá? O apóstolo Paulo, nessa doutrina, ele vai ensinar em 1 Coríntios que Jesus se fez pecado por nós vindo ao mundo. Tá? Então, assim, ele é o verbo e, portanto, coeterno com a mente eterna. Tá? Mas para que não seja de modo algum considerado impessoal, ele é um homem pleno, tá? E ele também é Deus plenamente. Como conciliar essas duas coisas, gente? É muito difícil. A gente não tem resposta para isso, tá bom? A gente não vai conseguir conciliar e mesclar essas duas questões. Para responder isso, a gente só responde pela fé, tá? Jesus ele é plenamente Deus e plenamente homem. Há quem diga que Jesus Cristo foi o mais real, verdadeiro homem que já pisou na terra, tá? O mais real, verdadeiro homem que já pisou na terra. Ele também é considerado filho e, portanto, copessoal com o Pai. A vida humana, né, quando o homem veio ao mundo, necessariamente Deus já, desde a fundação do mundo, já tinha visto que o próprio Filho de Deus deveria vir ao mundo porque o homem iria pecar. Então isso foi gerado no coração de Deus, né? Ele sempre esteve aí nessa forma humana, porque Deus não precisa acontecer algo para que ele possa dar e responder. Ele é onisciente, gente, como a gente já estudou nas aulas dos atributos de Deus. Então ele não é pessoalmente idêntico ao Pai, em forma física aqui, vamos dizer assim, porque ele tinha suas limitações. O livro vai trazer que Jesus ele tinha fome, tinha sede, né? Ele, nossa, chorou, né? Deus não chora, Deus não sangra, Deus não tem dor de barriga, Deus não precisava fazer necessidades ou dormia.
Deus não faz isso. Mas Jesus fez. Jesus é Deus? É. E Deus dorme ou não dorme? A Bíblia vai falar que Deus não dorme. Só que Jesus dormiu? Dormiu. Jesus é Deus? É Deus. Como que você explica isso, né? O apóstolo João, ele vai explicar falando que Jesus, o próprio Deus, o Verbo, veio ao mundo e se fez carne. E ele vai falar para você crer nisso, tá? E apenas crer. Ele não é pessoalmente idêntico ao Pai, tá? Absolutamente. Como o Verbo estava com Deus e como o Filho está no seio do Pai, isso também não é tudo, pois a fim de que não seja julgado essencialmente subordinado ao Pai, como uma palavra do pensamento, um filho ao Pai. Ele não transmite simplesmente a vida, ou apenas reflete a luz de alguém, mas ele é a própria vida, ele é a própria luz. Tá bom, irmãos? A vida está nele, porque ele é o próprio Deus. Parece confuso, mas a Trindade é algo complexo para nossa mente, irmãos. Deus é Jesus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Irmãos, é algo muito difícil para a gente explicar e a gente não vai conseguir, tá? Não vamos conseguir explicar a Trindade. Só que nós conseguimos crer. Por isso que o apóstolo João escreve todas essas coisas, para que a gente possa crer e ser salvo crendo nele. Amém, irmãos? Dá um amém aí na sua casa, tá? Qual que é o propósito do livro de João? Eu quero que os irmãos aí percebam comigo que o propósito, ele é bem interessante, né? Quando o propósito aí, João deixa claro no seu evangelho, né, no versículo 31 do capítulo 20, que as pessoas, ao ouvir esta palavra, elas precisam crer. E quando elas creem, elas têm vida eterna no nome de Jesus Cristo. Tá? Algumas traduções vêm assim, irmãos, para que comecem a crer. Então, outras traduções está escrito assim, né, para que continuem crendo. Qual é a tradução mais correta? João teria escrito para convencer os incrédulos a crer em Jesus e serem salvos, ou João teria escrito para consolidar os fundamentos da fé já estabelecidos aí, tá? Para que os crentes pudessem continuar crendo e firmes, apesar dos falsos ensinos de então, e assim para ter a plena comunhão com o Pai e com o Filho. Como que a gente explica isso, né? Na verdade, gente, João escreve com esses dois fins, esses dois propósitos, eles são vistos no Evangelho segundo João, independente aí da melhor tradução desse próprio texto, tá? Se é para que nós possamos crer ou se é para que vocês continuem crendo, o texto sozinho, ele não leva toda a bagagem do contexto do livro todo. No livro tem mensagens para que a gente possa continuar crendo, ou seja, João, por exemplo, capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, vocês são os meus galhos, tá? No texto do capítulo 15, a gente tem 10 vezes do versículo 1 ao 10 a palavra permanecer, né? Que é ficar estático. Para continuar, né? A gente vê isso. A gente também tem no capítulo 4 uma certa mulher chamada Samaritana que vai falar a outros para que eles possam crer. Será que é este Jesus Cristo, o Filho de Deus? Será que é este o Messias que deveria vir ao mundo? Para que pessoas possam crer. A ideia de crer futuramente ou crer continuamente, ela realmente é frequente em todo o livro, tá? Continuando. Vamos lá, irmãos. A gente percebe que João ele vai dialogar figuradamente com os seus futuros leitores e ele vai explicar que os sinais miraculosos feitos por Jesus, recolhidos nesse livro, foram registrados para que a gente possa o quê? Crer no nome de Jesus, tá? Crer no nome de Jesus, o Filho de Deus, tá? Essa é a intenção que guia o evangelista, a realmente colidir também o conjunto de ensinamentos e discursos reveladores da natureza e a razão de ser da atividade desenvolvida por Jesus, o Messias, o Filho unigênito.
enviado pelo Pai para tirar o que, gente? O pecado do mundo, tá? Capítulo 1, 29. E para dar o que, gente? A vida eterna a todo aquele que nele crê. Pois todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Tá? Aqueles que negam a ele não têm a vida eterna, mas aqueles que o recebem com todo o coração já têm a vida eterna. Olha a mensagem aí de João correndo. A gente percebe também qual que é o perfil teológico do livro, gente. É bem interessante a gente notar isso, que o autor do Evangelho apresenta-se de tal maneira, tá? Que ele vai trazendo alguns dados pra gente. Por exemplo, tem um outro rapaz, nosso querido João o Batista, né? Batista porque ele batizava pessoas e saiu do nada. Na verdade, Deus o chamou do deserto, tá? Para que ele pudesse fazer essa obra tão, né, maravilhosa de preparar o caminho de Jesus, né? João dá muita atenção para esse João Batista, que foi o precursor, né? Pessoas elogiadas aí por Jesus foi esse João Batista. O próprio Jesus falou que ninguém é mais digno aí do que João Batista, mas o menor no reino do céu, ele se torna maior do que João Batista. Olha que lindo, né? No Antigo Testamento, nenhum dos profetas foram mais dignos do que João Batista, mas todo aquele que crê em mim já se tornou maior do que João Batista. Que Jesus é lindo demais, né? O testemunho, né, vivo aí da revelação de Deus, do qual João Batista pregava, né, ele preparava o pano de chão inteiro aí para que Jesus pudesse andar aí. Então ele faz com que as pessoas reconheçam Jesus Cristo. Algumas pessoas, discípulos de João Batista, dão uma reclamada: ô João, por que aquele que está vindo aí está batizando pessoas, né? As pessoas estão seguindo ele e não você, né? Os discípulos de João estavam reclamando, os discípulos de João foram indagar João. Qual foi a resposta de João? Rapaziada, importa que ele cresça e eu diminua. Essa foi a resposta daquelas pessoas. Então, sempre é importante a gente entender que o perfil do Evangelho de João é levantar sempre Jesus Cristo, tá? E rebaixar sempre o próprio ser humano. É colocar Jesus Cristo onde ele merece, que é o centro, e o ser humano é aquele a quem obedece, serve e adora a Deus, tá? Um outro tipo aí de escrita que a gente percebe na leitura de João é que a lembrança de Jesus Cristo como ressuscitado sempre está no coração desse evangelho, tá? Você vai perceber que João ele vai falar em alguns momentos do livro, é até legal, que olha, mas quando ele ressuscitou, resolveu essa situação, né? Quando ele ressuscitou, o fulano de tal, ele, né, teve essa reação. Você vai ver nos escritos essa lição aí, que a ressurreição de Cristo está no coração de João, tá? É importante citar também que o livro de João não é uma biografia, tá? Jesus ele introduz o leitor numa profunda reflexão acerca da pessoa do Filho de Deus e do ministério da redenção que nele nós temos parte, tá? Ou seja, coisas que nos têm revelado. Em Jesus Cristo manifestou-se o que, gente? O amor de Deus, e por meio dele o crente tem acesso às moradas de Deus, às moradas eternas, a uma comunhão com o Pai. Lembra que ele vai falar lá no capítulo 14: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Tem uma música, né, que canta essa parte. Se não for assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Ó a mentalidade. João ele sempre vai enaltecer as palavras de Cristo Jesus para que você possa crer. Para que você possa crer. Para que você possa crer. Amém, irmãos? Quais são algumas particularidades aí do livro de João? Eu quero que você perceba também, junto comigo,
que um dos aspectos singulares aí deste livro é a persistência de fixar alguns lugares de acontecimentos. Tá? Aconteceu alguma coisa, João sempre vai revelar onde aconteceu. É legal isso, né? Dá uma olhada aí no capítulo 2, por exemplo, no versículo 12. 2:12 está escrito assim, ó. Depois disso, desceu ele para Carfanaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Ó que legal, ele dá um prazo de dias, ele dá uma noção de onde eles estão, ele fala que desceu, legal, né? 4:43, está escrito assim, ó. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia. Legal? No capítulo 6, versículo 1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia. Né? No 7:9, está escrito: disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Ele sempre tem um lugar estabelecido. Jesus, ele sempre sabe aonde está para João. Né? Ele sempre sabe aonde ficar. Jesus, ele sempre é direcionado pelo Espírito Santo para estar nos melhores lugares, ter as maiores oportunidades. Ele é instruído por Deus e é muito legal isso, né? Dá uma olhada aí também que o apóstolo João, ele vai ser um dos caras que mais apresenta alguns tipos de festas, tá? Ele vai falar sobre a Páscoa, ele vai falar sobre a festa dos tabernáculos, ele vai falar sobre a festa da dedicação do templo, né? Sobre uma festa não conhecida, no capítulo 5, versículo 1, que, né? Olha, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Havia uma festa dos judeus. Que festa é essa, gente? A gente não sabe, né? Provavelmente a Páscoa, 28 depois de Cristo, alguns comentaristas aqui vão falar, mas a gente não sabe qual é a festa correta. Mas João, ele sempre endereça, João, ele sempre fala dos lugares, João, ele sempre apropria, né, do espaço geográfico ali para se situar no local, né? É bem interessante esse ponto de vista também, né? Qual que é a linguagem aí de João? Tá? Eu acho que o livro de João, ele é um dos livros que mais aborda uma questão simbólica, tá? Por que eu estou dizendo isso? Vamos ver alguns exemplos, tá? A gente vai falar um pouco sobre a linguagem do livro de João. Estou falando um pouco rápido, mas se você conseguir, dê um pause e a gente vai, né, construindo um raciocínio aí, tá bom? Está faltando alguns parênteses aí, mas tá, não liga não, vem comigo nos slides aí, tá bom? Vamos lá então, irmãos, ó. Linguagem simbólica do livro de João. Jesus, ele fala de água no livro de João? Ele fala de água. Água é o que, irmãos? Água é um líquido para que a gente possa tomar, e isso hidrate o nosso corpo para que nós possamos nos manter vivos. Capítulo 7, versículo 37, tá? 7:37. Olha aí. 7:37. Está escrito assim, ó. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Capítulo 4 também, ele vai falar: mulher, me dá um pouco de água, para a mulher samaritana. E você vai perceber que ela vai falar: oxe, como sendo tu judeu vai me pedir água? Porque os samaritanos, eles tinham aí uma dificuldade em conviver junto com os judeus, tá? Então Jesus fala: olha, mulher, se você me pedisse água, eu daria uma água e você nunca mais teria sede. Oxe, como assim? Né? Olha a linguagem simbólica que o livro de João ele traz. Água no sentido de dependência física de todos os dias. Se você ficar um dia sem tomar água, você já vai arranjar problema para a cabeça, né? Semelhantemente, a gente aprende que Jesus Cristo, ele é água da vida, tá? A gente aprende no capítulo 6, no versículo 35, que ele é o que, irmãos? Ele é o pão da vida. Olha no versículo 6, versículo
capítulo 6, verso 35, tá? Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olha que legal, ele coloca aí ele mesmo como pão, tá? Ele coloca o crer nele como água, né? Pão é a mesma coisa, a gente precisa do alimento para nos mantermos vivos, a gente precisa de comer para que a gente possa se manter vivo. Ele coloca ele mesmo como condição de vida. Se não comer dele, a gente não tem vida. Se não tomar dele, não temos vida. Olha a linguagem simbólica. Veja aí no capítulo 8, versículo 12. Ele está escrito: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu conheci pessoas que viveram em profunda escuridão, né, por alguns dias aí. E as trevas, a escuridão era tão densa que eles conseguiam pegar com as mãos. Já você não conheceu nada, eu conheci. Está escrito em Êxodo, tá? Uma das pragas de Deus aí contra os egípcios. Enquanto em um lado estava claro o sol, em outro lado, no lado egípcio, gente, estava tamanhas trevas que eles não conseguiam andar, dar um passo, eles não conseguiam ver um palmo na sua frente, era impossível. Imagina ficar dias assim. Eles estavam em plenas trevas. Assim é a condição do homem pecador, está em trevas. E Jesus, ele se coloca como luz da vida, né? Nós não estamos em trevas, mas nós estamos na luz de Cristo. Olha que legal, linguagem simbólica, tá? Veja também que o apóstolo João, ele pega algumas imagens tiradas do Antigo Testamento, tá? Ele pega aí algumas imagens como o pastor e as ovelhas, tá? No João capítulo 10, né, Jesus, o bom pastor, ele vai falar que ele é o pastor das ovelhas, né? No versículo 1 aí, ó: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor da porta, esse é o pastor das ovelhas. Olha que legal, ele vai falar também, ó. Olha no versículo 7, ó. Jesus, pois, afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele se coloca como porta. Jesus é porta, gente. Jesus não é a porta física, mas ele simbolicamente se coloca aí como uma porta que se abre, né, para a vida eterna, gente, né? Ele coloca pessoas aí como ovelhas, né? E ele se coloca como pastor no texto. Leia o texto para vocês verem. É muito legal. Olha no versículo 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, tá? Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente entende que o pastor, ele cuidava das ovelhas. Jesus se coloca como alguém que cuida de pequenas ovelhas, tá? E ele se coloca aí também no capítulo 15 como uma videira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Jesus é uma árvore, gente, um arbusto. Jesus não é um arbusto, mas João, ele está colocando Jesus como uma questão simbólica, porque ele quer enfatizar que nessas coisas que ele está citando, aquela cultura eles conheciam, e nós também entendemos, né, quando estudamos aquela cultura e quando percebemos as coisas naturais que Jesus usa, as lições de vida para a nossa vida, tá? Veja as referências culturais ou a natureza humana. Jesus, ele usa também, né, o exemplo de festas, né? Jesus, ele também usa algumas expressões simbólicas, por exemplo, como nascer de novo no capítulo 3 do livro de João, capítulo 3, né? Jesus fala: ó, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Tem como um homem nascer de novo? Nicodemos não estava errado quando ele falou. Ele só não estava entendendo a mensagem, tá? Mas não tem como você nascer de novo, irmãos, da barriga da sua mãe, tá? Mas espiritualmente há necessidade.
espiritualmente, isso tem sentido, tá? Jesus ele se apropria dessa linguagem simbólica para que as pessoas possam escutar e muitas delas não perceber, possam ver e não entender, né? Ele usa, né, a questão da água como da samaritana, e usa aí a questão da cegueira em João 9, né? Gente, Jesus ele vai usar alguns tipos de linguagem simbólica e João vai expressar aí, tá? Essas linguagens simbólicas. É importante a gente observar essas questões. Amém, irmãos? Deu para entender essa parte? Beleza? Vou passar aqui para uma outra parte. Amém? Vamos lá. Agora a gente passa aqui para o fato de como Jesus revela, como João revela Jesus no livro, tá? Cristo ele é revelado e ele é apresentado como o único gerado por Deus que se tornou carne. Gente, no capítulo 1 de João, a gente vai ver que o verbo veio ao mundo pela vontade de Deus, e a gente percebe também que há canções, né? Nossa, é muito legal o testemunho, na verdade, de João Batista sobre esse que viria ao mundo, né? O testemunho é incrível deles. E a gente percebe também que ele vai direto aí para a purificação do templo, né? Para o primeiro milagre lá, as bodas de Caná da Galileia, e para iniciar aí realmente as obras de Jesus. E o que isso significa? Jesus, o apóstolo João está apontando exclusivamente para o ministério de Jesus. Ele está falando, olha, Deus veio no mundo e agora ele opera, ele faz coisas, ele é o que nós precisamos para viver, né? Para João, a humanidade de Jesus significa essencialmente essa missão dupla, gente. Qual missão? Em primeiro lugar, Jesus como Cordeiro de Deus, né? Lembra o testemunho de João, no capítulo 20, do capítulo 1, no versículo 19, 29, está escrito aí, ó. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista vai falar essa grande verdade: eis o Cordeiro do mundo, né? Eis o Cordeiro de Deus, desculpa, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João está apontando exatamente para a humanidade, né? Porque Jesus Cristo se fez homem para perdoar os nossos pecados, e João ele reconhece isso, João Batista, né? E ele prepara tudo isso para que o próprio Senhor Jesus pudesse fazer o seu papel. E em segundo lugar, tá? João, o apóstolo, escreve num segundo sentido, através de sua vida e ministério. Ele revelou o Pai, gente. Cristo colocou-se coerentemente além de si mesmo perante o Pai, que havia enviado a quem ele buscava glorificar. Ou seja, Jesus ele nada falava dele mesmo. Tudo ele falava porque o Pai o ensinou, né? Não é à toa que quem olha a mim, olha ao Pai. Quem olha o Pai, vê a mim. Jesus ele tem essa questão e essa preocupação de ensinar o que é a vontade de Deus, né? Ele não abordou os discípulos, né? A minha vontade é fazer a vontade do Pai. Qual que é a vontade dele, senão a comida e a bebida dele, né? A minha comida e bebida é fazer a vontade de Deus, né? No capítulo 4 a gente vê isso aí, ou no 6, no 5 na verdade, né? Os irmãos acham aí, tá? Na verdade, os próprios milagres que Jesus realizou, esses sinais, testemunharam o que, gente? A missão que ele tinha, né, como Filho de Deus. No capítulo 2, no versículo 4, quando acaba o vinho de uma certa festa, de um casamento, Jesus ele foi convidado e acabou o vinho, e o que aconteceu, irmãos? Falaram com ele. Então Jesus fala: o que tenho eu contigo, mulher? Fala, né? Bem legal, né? Como Jesus fala para sua própria mãe. Aí Maria, né, vai falar para algumas pessoas e vão falar assim: ó, façam tudo que o mestre mandar. Façam tudo que o mestre mandar. Muito legal.
passagem revela pra gente também um grande significado aí da questão de Jesus Cristo como Senhor, tá? E é importante a gente compreender isso, que a gente sabe que o sinal que ele faz ali, o milagre do vinho, ele transforma água em vinho, inicia aí o serviço de Jesus para Deus e também o serviço dos discípulos para Jesus Cristo, né? É bem interessante a gente notar que o começo aí do ministério de Jesus, ele já tem esse sentido de servir ao Pai, mas principalmente de homens e mulheres passarem a servir Jesus Cristo, tá? Passando de assunto agora, vamos lá, tá? Tendo entendido, agora a gente vai para esse assunto, ó, o Espírito Santo em ação, tá? O Espírito Santo agia no livro de João, nossa, irmãos, muito, tá? A designação do Espírito Santo como confortador ou consolador, tá? No capítulo 14, é exclusiva de quem? De João. Nenhum outro usa o termo consolador, tá? Para indicar a ação do Espírito Santo, tá? A gente tem aí uma palavra no grego, né, paráclitos, né, que significa outro da mesma espécie, né? Alguém semelhante, né? Alguém igual, na verdade, vou dizer assim, tá? Mas assim, outro da mesma espécie fica bem melhor. Por quê? A necessidade de Jesus agir naquele momento era brutal. Jesus, ele operava sinais, maravilhas para que pessoas pudessem crer, mas a morte dele, a ressurreição e a ascensão, quando ele volta para o céu imediatamente, aí 40 dias depois, a gente percebe que eles foram revestidos no Espírito Santo, né? Com o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo agora fazia todo aquele papel de, além de lembrar pessoas, né, além de convencer, né, ele também agia a favor dos crentes, mas para que sempre a vontade de Deus prevalecesse, né? João, ele demonstra que o papel do Espírito Santo, ele abrange cada faceta da vida humana, tá? O Espírito Santo é aquele que convence da justiça, do pecado, do juízo. Dê uma lida lá no João capítulo 16, versículo 8 e 11 para você ver. O Espírito Santo é aquele que opera o novo nascimento. Pause e vê o capítulo 3, versículo 6. O Espírito Santo, ele leva pessoas a adorarem a Deus em espírito e em verdade, né? No capítulo 4, no versículo 24. O Espírito Santo, ele antecipa o dia de Pentecoste, ou seja, a capacitação aí, tá? Dos discípulos, ou dos servos, ou daqueles que crerem verdadeiramente no Senhor. É Ele que capacita para o trabalho. Essa eu quero ler com você, porque eu acho que não que os outros não sejam importantes, mas para encorajar você, porque você tem o Espírito Santo. Amém, irmãos? No versículo 21 do capítulo 20, está escrito aqui, ó. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ó, ele nos envia na força do Espírito Santo, no poder dele, tá? E a gente precisa crer nisso. Ele falou, amém? Ó, no versículo 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ó, quando eles recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, vocês têm o Espírito Santo, irmãos, e é por isso que nós podemos fazer a obra de Deus. O Espírito Santo, ele também continua operando grandemente aí, trazendo entendimento dos significados do ensinamento de Cristo. O Espírito Santo, ele continua capacitando os crentes a fazerem coisas maiores do que o próprio Jesus Cristo, né? Por incrível que pareça, o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou isso para nós, gente. Então o Espírito Santo, ele opera e continua operando, tá bom, irmãos? Deu para entender até aqui? Beleza? Se quiser dar uma pausa para tomar uma água, fica tranquilo. Que é importante também. Vamos lá, irmãos. Qual que é o conteúdo do livro de João? Tá? Como é evidente que o propósito de João não foi redigir uma crônica, mas criar uma reflexão que conduz o leitor aí à fé em Jesus Cristo, né? O Filho de Deus.
A gente vê no capítulo 12 que está totalmente centrado, tá, ao ministério público de Jesus. Nos capítulos 13 ao 21, a gente vê o João tratando aí dos acontecimentos em Jerusalém durante a última semana da vida de Jesus, lá do capítulo 13, tá, ao 21. João ele vai narrar, a gente vai escrever, nossa gente, muito sobre a última semana de Jesus. Se você quiser saber sobre a última semana de Jesus, leia João capítulo 13 até o 21, tá? Então o conjunto de capítulos, tá, que forma a primeira seção do livro, abre-se com um prólogo, que é uma introdução geral, capítulo 1 ao 18, tá? Que tem aí a ver com Gênesis 1:1, exalta a encarnação da palavra de Deus, eterna e criadora, na presença de Jesus, o Cristo. Você vai perceber, lendo João, que a ênfase dele é trazer à memória do leitor a divindade do próprio Senhor Jesus Cristo, e que esse que é o Todo-Poderoso veio ao mundo morrer, sofrer por pecadores, para que estes possam ser aceitos por Deus, tá? Na ressurreição de Cristo. E, com certeza, na culminância aí, que é a ressurreição dele. Tá, irmãos? Dê uma olhada aí para você ver que, além disso, a gente percebe o que, irmãos? Que o apóstolo João, ele vai trazer aí 7 milagres, tá? Ele não vai falar muitos milagres, como, por exemplo, Marcos ou Mateus, como parábolas, né? O apóstolo João, ele vai trabalhar com 7 milagres aí, realizados pelo Senhor Jesus, para manifestar o que, gente? A glória e o poder de Jesus Cristo. E para quê? Para que os discípulos pudessem crer nele, tá? Dá uma olhada na conversão da água em vinho, capítulo 2, né? A cura do filho de um oficial do rei, no capítulo 4 ao 46. A cura de um paralítico, você vai ver, né? A alimentação de uma multidão. Jesus caminha sobre as águas. A cura de um cego de nascença. A ressurreição de Lázaro. Eu quero que os irmãos percebam que todas as curas, todos os milagres, todos os sinais, todas as maravilhas tinham um único propósito. E as pessoas saíam glorificando a Deus. Leia, por favor, se você conseguir, tá? Leia esses textos, porque vocês vão perceber que a intenção do evangelista é sempre destacar o sentido profundo desses milagres como manifestação da atividade de Jesus, para que pessoas pudessem crer nele como Senhor e Salvador, tá? Abrindo um parênteses aqui, lembra do povo do Egito. Eles viram sinais, maravilhas, curas, eles viram coisas fantásticas, eles viram água saindo da rocha, eles viram o mar se abrindo, eles viram as 10 pragas sendo rebatidas por Deus, eles viram a nuvem de fogo, ou a nuvem que também o protegia eles pegaram codornas gordinhas, né? Eles se alimentaram com pão, o maná de Deus, eles fizeram e tiveram tantos cuidados, foram tão zelados, eles tinham um tênis que duravam por 40 anos, as roupas deles não envelheciam. Deus tratou daquela multidão, de mais de 3 milhões de pessoas. Deus cuidou daquela multidão inteira e não faltou cuidado da parte de Deus. No entanto, houve um povo que foi tão rebelde. No livro de Êxodo, você vai ver pelo menos do capítulo 1 ao 10 aí, 10 negações da parte do povo para com Deus. Você vai ver um povo incrédulo. Sabe por quê? Porque milagre não causa fé, não causa credulidade. Milagre não salva. As pessoas, elas precisam ser convencidas dos seus pecados, e é por isso que o Senhor Jesus Cristo fazia tantas coisas, para que as pessoas, elas pudessem crer verdadeiramente, né? Mas os milagres não geravam isso nelas, tá? Tanto é que os encontros pessoais com algumas pessoas, numa conversa, Jesus, ele trazia um entendimento de que realmente ele era o Cristo. Ele era o Cristo. Jesus, ele foi perseguido por curar um cego. Jesus, ele, né, quase que foi apedrejado por fazer o bem ao próximo, tá? A intenção do evangelista
sempre vai se destacar o crer depois desses milagres, tá? Você vai perceber, né, a resposta das pessoas quando elas viam esses milagres. Mas as mesmas pessoas que cantavam Hosana, Hosana nas maiores alturas, foram aquelas mesmas pessoas que gritavam crucifica-o, 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 tá? Eu acho que é importante a gente citar isso aí. Tem uma outra questão aqui sobre ainda o conteúdo aí do livro, irmãos. A segunda parte do livro mostra Jesus no seu confronto aí com os poderes públicos, gente, representados particularmente pelas autoridades religiosas, tá? Principalmente dos fariseus, saduceus, epicureus, aquela cambada toda que não cria em Jesus. A gente lembra que o prólogo aí de João começa dizendo também: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. João ele encabeça a sessão, né, falando sobre sobre exatamente também essa perseguição na segunda parte, né, depois do capítulo 13 aí. Essa briga que Jesus tinha, essa rixa contra a hipocrisia dos fariseus, contra os escritos, né, dos escribas e tudo mais, você vai ver um teor apologético. Deus, né, no Senhor Jesus defendendo aí a verdadeira palavra, né, que os anciões daquela época mudavam, preferiam fazer as questões religiosas do que praticar a palavra de Deus, tá? Você vai ver que essa sessão também apresenta, né, no capítulo 13, já no versículo 1 ao 30, você vai ver, né, a predição da traição de Judas, né, ele já tentando negar Jesus, né, você vai ver aí quando Jesus lava os pés do traidor, não só do traidor, mas como de todos, a negação do Pedro, não quero, você vai ver que se nós não lavarmos os pés e as mãos, nós não temos parte com Cristo, né? Ele vai concluir a sessão aí com uma oração conhecida, a famosa oração sacerdotal: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal. Oração tal, gente, que até hoje a gente, né, fomos pegos por essa oração, né? Tal oração que até hoje, né, nos persegue no bom sentido. Gloriosa oração de Jesus Cristo. A gente vai ver nos capítulos 18 e 19, né, que tem o relato aí da prisão, do julgamento, da morte de Jesus Cristo, e o capítulo 20 e 21 é o testemunho que João presta da ressurreição de Jesus e das diversas aparições aí dele para as pessoas. Bem legal e bem interessante a gente pensar nessa questão, tá bom, irmãos? Tá aí mais ou menos um esboço. Provavelmente eu passo também uma outra sequência aqui só para vocês terem ideia de um outro esboço, mas perceba aí, irmãos, que pulando de assunto aqui já, tá? A gente indo para um outro assunto, acho que importante também, depois de a gente pensar um pouco sobre o esboço, tá? Se liga aí, irmãos, na questão da abordagem aí peculiar, né, do livro. Pensa comigo aí, tá? Esse é o livro mais teológico que nós conhecemos. Se eu perguntar para você qual é o livro mais teológico que nós temos, você vai ter que falar assim: o livro de João. Por quê? Porque João ele vai tratar da natureza e da pessoa de Cristo, gente. Nenhum outro escrito vai falar melhor aí da divindade de Cristo, da pessoa de Cristo, do que o livro de João, tá? O livro de Mateus vai revelar que ele é rei, né? O livro de Marcos vai revelar que ele é poderoso. O livro de Lucas vai revelar, né, a humanidade de Cristo, né, e suas ações, etc. Mas o livro de João vai revelar a total divindade de Cristo aí, coisas assim maravilhosas, né? E também ele vai trazer uma abordagem teológica para nós. Por exemplo, né, ele vai apresentar Jesus
como o Filho Divino de Deus em várias formas aí pra gente, né? E a gente vê alguns títulos que só João aí tem, por exemplo, o verbo era Deus. Sabe o que significa verbo? Verbo que significa palavra, né? E a palavra, né? A palavra, né, era Deus, estava com Deus. E só ele vai apresentar isso, né? No capítulo 1, versículo 1, o próprio João Batista vai falar com alto e bom som: eis o Cordeiro de Deus. Ó, termos aí que são termos teológicos que a gente precisa entender o que eles estão falando, né, nesse momento específico. Eles vão lá para a história e vão revelar isso, né? O Messias, né, termo aí que Mateus usa muito. O Filho de Deus, nossa, o João vai usar muito essa questão. O Salvador do mundo, né? Lá no finalzinho, quando Tomé entende, né, este é o meu Senhor e Deus, ó, Deus e Senhor, Senhor e Deus meu, né? Algumas abordagens peculiares aí do livro que você vai perceber que é importante a gente entender, tá bom, irmãos? A gente tem também, além disso, alguns pronomes aí para Jesus, tá? Bem interessantes. Se você, né, ir comigo aí, você vai buscar que Jesus, ele, a semelhança do Pai, quando o próprio Deus se apresenta para Moisés, porque Moisés fica meio confuso. E agora, Deus? Se alguém perguntar para mim quem me enviou, o que eu vou falar? No capítulo 3 de Êxodo, aí o próprio Deus vai falar assim, né, que era chamado de Jeová lá, diga ao povo que o eu sou te enviou. Jesus, ele vai usar a mesma linguagem do próprio Deus aqui no Novo Testamento. Então, por diversas vezes ele vai falar que ele é, ou seja, ele vai falar eu sou, né, alguns pronunciamentos, e ele vai falar que ele é o quê? O pão da vida, como a gente já viu. Eu sou o pão da vida, né? Em outra vez ele fala que vocês precisam comer o pão, né? Ele vai falar que eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, né? Ele vai falar aí, ó, né? Eu sou a porta. Legal, ele vai falar isso aí, ó. Eu sou a ressurreição e a vida, tá? Ó, ele vai falar no capítulo 14, versículo 6, ó, dá uma pausa que eu vou elaborar algumas perguntas sobre essa aula, irmãos. E eu acho que vai ser importante você, muitas vezes, dar até um print aí ou pegar o estudo, porque eu vou fazer umas perguntas bem elaboradas. Vai ter 5 perguntinhas fácil, mas aí as outras perguntas eu vou caprichar, viu? A ressurreição e a vida, Jesus ele vai falar, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que legal, né? Eu sou a videira, tá? Olha o que o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer a respeito dele. Ele é tudo isso para nós, irmãos, tá? Em outros pronunciamentos, eu sou, né? Cristo deixou implícito e explica a sua o quê? Reivindicação divinal, né? Do que ele é de verdade. Ele é o Javé do Antigo Testamento, ele é o Jeová do Antigo Testamento, ele é o Todo-Poderoso do Antigo Testamento, e estas eram as mais fortes reivindicações da divindade de Cristo, gente, tá? É bem importante a gente compreender isso aí. E assim, o teor do livro de João, ele tem também uma pegada apologética, como eu falei para os irmãos, tá? A estrutura e o estilo desse evangelho, eles são diferentes daqueles dos outros 3, né? Os sinópticos, tá? Ele menciona apenas 7 milagres, né? 5 dos quais não são registrados em nenhum outro evangelho. Ele registra várias entrevistas pessoais, do qual nenhum outro registra, né? O autor ele enfatiza a realidade física da fome, da sede, do cansaço, da dor, a morte de Cristo como uma defesa contra a alegação gnóstica de que Jesus não possuía a verdadeira natureza humana. Você lembra do que é o gnosticismo? Eles acreditavam que toda a matéria é má, tá? Não tinha nada de bom nessa matéria. Entrava em contradição, né? Contra a divindade de Jesus Cristo. João ele escreve que o Verbo se fez carne, o Verbo estava conosco, o Verbo era o próprio Deus. Ele é plenamente homem, plenamente Deus, e ele é plenamente sem pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Jesus não cometeu um único pecado, sendo apto para receber todo o pecado de todos aqueles que o receberam com todo o coração, tá? E assim, o destaque aí também no Evangelho, Jesus ele é tido, né, como aquele que é filho de Deus, tá? Né, mudando aqui realmente de assunto, a gente vai falar um pouco sobre os destaques do Evangelho, tá? Então Jesus como o Filho de Deus, do prólogo do Evangelho com sua sublime declaração, e vimos a sua glória, capítulo 1, né? Até a sua conclusão na confissão de Tomé, Senhor meu e Deus meu, como a gente já tinha falado, né? Então, é o Filho de Deus que é Senhor e Deus nosso. Amém, irmãos? A palavra crer ocorre aí 98 vezes, é equivalente a receber Cristo, receber de todo o coração, e ao mesmo tempo esse crer requer do crente uma total dedicação a Ele e não apenas uma atitude mental, gente. Ele é uma disposição atitudinal, mental e de coração, porque com a boca a gente confessa, né, publicamente, e com o coração se crê para a justiça. É crer no senhorio de Jesus Cristo a ponto de você não pode fazer o que você quer da sua vida porque você tem um Senhor, tá? E num sentido de Salvador, porque você entende que somente Ele é o seu Salvador. Não tem horóscopo, não existe para nós fé em outras coisas, somente em Cristo há salvação, tá? E em si aí, ó, vida eterna, em João é um conceito-chave, referindo-se não tanto a uma existência sem fim, mas a uma nova qualidade de vida que provém da nossa união com Cristo, a qual resulta tanto da libertação da escravidão, do pecado e dos demônios, como o nosso crescimento contínuo no conhecimento de Deus e na comunhão com Ele, tá? A vida eterna não é uma coisa vazia, mas é a plenitude de Deus para nós, outrora pecadores, mas hoje lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, tá? É importante notar também que esse encontro de pessoas com Jesus, a gente percebe, né, temos nesse Evangelho 27 desses encontros individuais assinados. 27 encontros, gente. É muito encontro pessoal, né? É muito encontro individual. Nos outros livros a gente não vê tanto isso, tá? Qual é o livro que tem mais encontros individuais aí com Jesus e alguma pessoa? É o livro de João, tá? Outros pontos aí, ó, a verdade, Jesus é a verdade, né? O Espírito Santo é o Espírito da verdade, a palavra de Deus é a verdade liberta, purifica, ela é a antítese aí da natureza e atividade de Satanás. O diabo sempre luta com isso, mas a verdade sempre prevalece. A importância do número 7 nesse evangelho, né? A numerologia, 7 sinais, 7 sermões, 7 declarações do eu sou, dão um testemunho de quem Jesus é, né? O número 7 aí no livro de Apocalipse, no mesmo autor tem esse teor também. E o número 7, né, é a quantidade de dias que Deus fez o mundo, né? Então o número 7 tem aí seu significado bem importante, aí alguns atribuem a questão da perfeição. Então o autor se apropria do número 7 e também enfatiza a sua importância, tá? H, o emprego de outras palavras como destaque, luz, palavra, carne, amor, testemunho, conhecer, trevas e mundo, fazem aí com que a gente entenda um pouco mais sobre o livro. Acho que é legal se atentar. Cada palavrinha dessa aí tem uma bagagem muito grande aí no livro de João. Pontos salientes aí para a gente terminar. A gente percebe que o livro de João ele vai apresentar para a gente algumas características só, né, nesse livro, mas sobre as aparições de Jesus Cristo, quando ele morreu, ressuscitou, né? Gente, Jesus ele vai aparecer aí, né, realmente em muitos lugares, mas ele tem algumas características, né? O sepultamento, a mortalha sagrada, o túmulo de Jesus, a ressurreição. Jesus aparece a Maria Madalena, aparece aos 11,
amorosidade em crer que Jesus ressuscitará, Jesus aparece aos 7, o ministério do Senhor, bilíngue. Que isso significa, Jadiel? Tá na apostila, tá? Eu coloquei aqui para fazer questão, eu tive que ler tudo, li todos esses pontos, né? Relembrei de muitas coisas importantes. Eu aconselho que você leia aí esses textos aí, mas o que eu quero enfatizar aqui é que no livro de João, as aparições de Jesus, elas têm um sentido muito legal, muito importante, e são aplicações incríveis aí para nossa vida, tá bom? Para finalizar nossa lição aí, tá? Eu quero dizer para você, irmãos, que Mateus ele finaliza com a ressurreição do Senhor, tá? E como é apropriado Mateus fazer isso, né? Ele vai dizer que Jesus ele é poderoso, Messias e Rei. Ele termina com o ato esplêndido de sua ressurreição, a prova culminante de seu caráter messiânico e poder divino. Marcos ele avança e termina com sua ascensão. Quão perfeitamente adequado é que Marcos, o evangelho do servo humilde, se encerre com o servo exaltado ao lugar de honra, né? Lucas se adianta mais e encerra como a promessa do Espírito. Como soa belo e harmonioso o final de Lucas. O evangelho do homem ideal, de coração compassivo, ao lermos sobre a promessa do poder que viria do alto. E João completa os 4, terminando com a promessa do segundo advento. Que conclusão apropriada vemos no fato de João, o evangelho do Filho Divino, escrito especialmente para a igreja, terminar com a promessa acerca da sua volta, feita pelo Senhor ressurreto. Propósito conjunto evidenciado pelos 4 evangelhos, faz deles uma obra-prima de variedade na unidade da igreja. A gente termina o nosso estudo nesse sentido, irmãos, tá? Por quê? Eu acho que conseguimos entender algumas coisas aí. E finalizo aqui, tá? A nossa aula. Deus abençoe o irmão e a irmã que se dedicou em assistir essas 5 aulas, a introdução, Mateus, Marcos, Lucas e João, para finalizar. Que espero que você tenha aprendido alguma coisa a mais, espero que você tenha somado com alguma coisa. O material está disponibilizado aí no grupo do WhatsApp também. Mandei um outro aí arquivo fazendo um resumo, um apanhado de toda a apostila para você ler, tá? E nós temos prova no próximo encontro, tá? Um abraço, um beijo e fica na paz de Deus. Deixa eu orar por você. Senhor Deus, obrigado por tudo, Deus. Que o Senhor nos dê diariamente, Deus querido, lembranças sobre a sua palavra. Deus, nos ajude, Pai, a amar o Senhor, nos ajude, Pai, a buscar a sua palavra, nos ajude a honrar o Senhor. Nós queremos, nós pedimos em nome de Jesus. Continua com os meus irmãos, com as minhas irmãs, fazendo a tua vontade, Pai, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Deus, obrigado por este momento que o Senhor me deu para poder somar com os meus irmãos, Pai. Deus, que a gente possa cada dia mais desejar a sua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Irmãos meus, abraço e até a próxima. Fiquem na paz de Deus.